Tinha 80 anos, e Marta achava que só cuidaria daquele homem por dinheiro. Nunca imaginou que ele, no fim das contas, cuidaria de partes dela que já julgava perdidas. Quando aceitou o trabalho, foi porque não tinha outra saída. As contas acumulavam-se na mesa da cozinha da sua modesta casa em Vila Nova de Gaia. O marido estava cada vez mais distante, e os filhos já não precisavam dela como antes. A casa parecia enorme, fria, cheia de silêncios desconfortáveis. Uma amiga, a Rosa, falou-lhe de um senhor que procurava companhia para as tardes e ajuda nas pequenas coisas da vida. Preparar o chá, organizar as medicações, ler os jornais que já não conseguia ver sem esforço. O homem chamava-se Ernesto e morava numa velha moradia no fim da Rua das Camélias, aquela que todos conheciam pelo grande portão de ferro coberto de era. Diziam que fora engenheiro, que viajou pelo mundo, mas agora, viúvo e sem família por perto, vivia sozinho. A primeira vez que Marta atravessou aquele portão, sentiu um arrepio, não de medo, mas de respeito. Era como entrar num mundo parado no tempo. Ernesto recebeu-a no umbral, apoiado na bengala, ainda alto, com as costas ligeiramente curvadas, cabelo branco como a neve e olhos cinzentos que, apesar da idade, conservavam um brilho inquietante. Não a olhava como os outros velhos da vizinhança, resignados e à espera do fim. Seu olhar era profundo, quase curioso, como se tentasse decifrá-la logo no primeiro segundo. És tu quem vai cuidar de mim? Perguntou com voz grave e pausada. Sim, senhor Ernesto. Chamam-me Marta. Vim recomendada pela Rosa, a vizinha. A Rosa, sempre a meter-se onde não a chamam, disse sorrindo de leve. Entrou. A casa era um museu vivo, móveis de madeira maciça, fotografias a sépia molduradas, estantes cheias de livros de engenharia e romances clássicos. Tudo cheirava antigo, mas também acolhedor, como aquelas casas de aldeia que guardam segredos em cada canto. Naquele primeiro dia, enquanto preparava o chá, notou que ele a observava com atenção. Não era um olhar incômodo, mas o de alguém que aprecia algo que há muito não tem perto. Uma mulher, juventude, vitalidade. Caminhas com pressa, como se o tempo te pesasse. Disse-lhe de repente. Marta riu nervosa. Deve ser hábito. Em casa, corro de um lado para o outro. Aqui não há pressa. Aqui podes aprender a andar devagar. Não soube o que responder, mas aquelas palavras ficaram-lhe gravadas. Ele falava devagar. Cada frase parecia pesar, como se por trás delas tivesse vivido demais. Contou-lhe que perderá a esposa há mais de 10 anos. Não quis voltar a casar, confessou. Depois de conhecer alguém assim, para que iludir-se com substitutos? A sinceridade dele tocou Marta mais do que devia. Quando saiu naquela tarde, a rua estava escura, o vento mexia nos ramos da grande árvore em frente à casa e ela, a caminho de casa, sentiu algo que não esperava. Vontade de voltar. Não só pelo dinheiro que tanto precisava, mas por ele, pela sua voz, pelo modo como a olhava, por aquele magnetismo estranho que parecia envolvê-lo. Pensava que seria um trabalho como outro qualquer. Mas no primeiro dia descobriu que cuidar de um homem como ele era algo que testaria o seu coração. Cuidar de alguém não é sempre rotina. Às vezes é ouvir silêncios, partilhar olhares e deixar o tempo parar na companhia de outra pessoa. Na segunda tarde em que chegou à casa de Ernesto, o portão estava entreaberto. Como se a esperasse. Trazia na mão uma sacola com pão fresco e alguma fruta que comprará no caminho. Um gesto espontâneo. Entrou e encontrou na sala, sentado numa poltrona de veludo verde, com um livro aberto ao colo. Chegaste cedo, disse, levantando os olhos das páginas. Isso diz bem de ti, respondeu ela, sorrindo, sem saber se era um elogio ou uma espécie de teste. Ele apontou para a mesa. O que trazes aí? Pão e fruta. Pensei que gostarias. Já fazia tempo que ninguém me surpreendia assim. Ajudou a levantar-se. Caminhava devagar, apoiado na bengala, mas notava-se que ainda tinha força. Levou até a cozinha e, enquanto cortava o pão e servia café, começou a contar-lhe da juventude, das viagens pela Europa, das cidades que conhecera como engenheiro. Marta ouvia fascinada, como aluna atenta, enquanto a faca deslizava pela casca da laranja. Sabes o que é o mais difícil de chegar à minha idade? Perguntou de repente. O quê? Respondeu ela, curiosa, que toda a gente te olha como se já não tivesses histórias para contar, como se fosses um móvel velho que só precisa de ser limpo de vez em quando. Ficou em silêncio. As palavras dele bateram-lhe fundo. Talvez por isso ela estava ali, para lhe lembrar que ainda era alguém com voz, memórias, presença. E, num canto do seu peito, sentiu que ele começava a devolver-lhe algo que ela perderá. A sensação de ser ouvida a sério. Naquela tarde, pediu-lhe que lhe lesse um capítulo de um livro que estava na mesa. Pensou que seria um romance qualquer, mas era um texto de filosofia sobre a vida e a morte, o valor do presente. Enquanto lia em voz alta, notava que os olhos cinzentos dele fixavam-se nos seus lábios, não nas letras. A voz dela preenchia a sala e, por momentos, sentiu que o silêncio entre os dois se tornava cúmplice. Tens uma voz quente, murmurou quando terminou. Até as palavras mais duras soam como um abraço. Marta corou.
Ninguém lhe dizia aquilo há anos, nem o marido. E o pior era que gostava de ouvir aquilo dele. Quando a noite caiu, ajudou a subir as escadas. A mão dele segurou o corrimão, a outra no braço dela. O contato era firme, nada frágil como ela imaginara. No topo, parou um instante. Marta, disse, olhando a sério, você lembra-me que ainda estou vivo. E não falo só de respirar. Ela não soube o que responder. Limitou-se a sorrir e a desejar-lhe boa noite. Mas quando voltou a atravessar o portão, com o vento frio no rosto, percebeu que aquele trabalho mudaria. Cuidar dele era obrigação. Mas sentir aquilo era outra coisa. E dentro dela começava a nascer algo que ainda não queria aceitar. Dizem que o hábito pode ser perigoso, porque quando nos acostumamos a alguém, já não largamos tão facilmente. Nas semanas que se seguiram, as tardes com Ernesto ganharam rituais silenciosos. Marta chegava quase sempre à mesma hora, carregando uma sacola do mercado ou um livro diferente debaixo do braço. Ele já esperava na sala, sempre com aquele brilho nos olhos que parecia rejuvenescê-lo. A rotina começava na cozinha. Ela preparava café ou chá enquanto ele se sentava à mesa e contava alguma anedota da juventude. As histórias não eram comuns. Falava de portos distantes, comboios nocturnos na Europa, mulheres que o tinham olhado com a mesma admiração que agora depositava em Marta. Ela escutava fascinada, com um sorriso que já não conseguia esconder. Numa tarde, enquanto cortava legumes para uma sopa, ele levantou-se devagar e aproximou-se dela. Tens mãos firmes, comentou em voz baixa. Mãos de mulher que sabe trabalhar, mas que também sabem acariciar. Marta ficou tensa, tentando dissimular o calor que lhe subiu à face. Não me olhes assim, Ernesto, riu nervosa. Estou só a observar, respondeu ele com um sorriso malandro. À minha idade, observar é quase uma arte. Riram os dois, e o momento aliviou-se, mas dentro dela sentiu algo diferente. Percebeu que ansiava por aqueles olhares, por aquelas frases inesperadas que a faziam sentir viva. Outro hábito que nasceu foi lerem juntos ao entardecer. Marta sentava-se em frente dele, com a lâmpada acesa, e lia em voz alta. Por vezes ele interrompia com perguntas, noutras, fechava os olhos e simplesmente ouvia. Numa noite, depois de um capítulo, abriu os olhos e disse: se a minha esposa pudesse ouvir-te, estaria tranquila, porque tu me dás algo que perdi. Companhia com alma. Ela ficou muda. Era a confissão mais honesta que ele lhe fizera até então. E Marta, que tinha chegado só pelo dinheiro, começava a perceber que precisava dele de uma forma que ainda não queria admitir. Ao despedir-se, ele tomou-lhe a mão. Não foi um gesto casual. Os dedos permaneceram entrelaçados mais tempo do que o habitual. Os olhos dele fixaram-se nos seus, e sentiu que não precisavam de palavras para entender o que ambos pensavam. Não era só trabalho, nem rotina. Era algo mais. E a cada dia, esse algo crescia dentro dela. Um toque pode ser casual, mas quando se repete deixa de o ser e torna-se uma confissão muda. Os dias tornaram-se mais íntimos, embora ninguém suspeitasse. Para o bairro, Marta era a mulher que cuidava do velho da casa grande, a que ia todas as tardes preparar-lhe a comida e fazer-lhe companhia. Mas dentro daquelas paredes, um laço invisível tecia-se sem que pudessem ignorá-lo. Ernesto começou a abrir-lhe o seu mundo para além das memórias. Numa tarde, mostrou-lhe o seu escritório, um quarto cheio de planos e cadernos antigos de engenharia. Numa das mesas, desenhos de pontes, cálculos e esquemas de obras que Marta não compreendia, mas que falavam de um homem que outrora teve o poder de construir e transformar. Aqui passava noites inteiras, disse, acariciando um caderno amarelado. Enquanto outros dormiam, eu sonhava que as minhas pontes uniriam cidades. De alguma forma, consegui. Olhou-o com respeito. Aquele homem de 80 anos fora muito mais do que o povo via agora. Não era apenas um viúvo solitário, era alguém que deixara marcas. Sentiu um orgulho estranho, como se também tivesse pertencido àquela história. Começaram a ter conversas cada vez mais pessoais. Ele perguntava pela vida dela, pelos filhos, pelo casamento. No início, ela respondia com evasivas, mas aos poucos abriu-se. Confessou que se sentia sozinha, que apesar de casada, há muito não sentia um abraço verdadeiro, um olhar que a fizesse sentir mulher. Ele escutava em silêncio, com a calma que a desarmava, e no fim disse algo que a comoveu. A solidão nem sempre está na falta de companhia. Às vezes está na falta de atenção, e tu mereces ser atendida em todos os teus detalhes. A frase deixou-a sem fôlego. Sentiu que ele a via, que a lia por dentro, e que cada palavra era um espelho da sua verdade. Os toques começaram quase sem dar por isso. Ao ajudá-la a subir as escadas, a mão dele já não se apoiava só no seu braço, mas deslizava um pouco mais, roçando a pele dela com uma lentidão que não parecia acidental. Quando lhe entregava um livro, os dedos dele ficavam sobre os seus uns segundos a mais. E quando riam juntos, por vezes o olhar dele baixava dos seus olhos aos seus lábios, fugaz, mas inconfundível. Numa noite, enquanto recolhia as chávenas, ele aproximou-se com mais decisão. Os dedos dele roçaram os dela ao pegar na bandeja, e desta
Vez não a largou imediatamente. Ela ficou imóvel, olhando. Marta, sussurrou com voz grave. Às vezes pergunto-me se sentes o mesmo que eu. As pernas dela tremeram. O silêncio na casa tornou-se pesado, e o coração dela batia forte. Não respondeu. Baixou o olhar e afastou as mãos devagar, como se esse gesto fosse já uma resposta. Naquela noite, ao sair, o ar fresco bateu-lhe no rosto. Mas dentro dela ardia um fogo novo. A pergunta dele continuava a pulsar no peito dela como um segredo partilhado que já não podia desfazer. Cuidá-lo já não era só um dever. Era uma tentação. E Marta começava a perder o medo de o reconhecer. Naquela noite chuvosa, Marta chegou mais tarde do que de costume. A chuva tinha molhado o cabelo que lhe colava à testa, e o coração batia-lhe acelerado, não só pelo tempo, mas pelo peso do que se passava entre ela e Ernesto. Antes que pudesse tocar a porta, o velho abriu-a com um sorriso que a desconcertou. Se a chuva queria assustar-me, conseguiu, riu ele, olhando-a da cabeça aos pés. Apanhou-me no meio da tempestade, respondeu ela, rindo nervosa. Ele ofereceu-lhe uma toalha e guiou-a até a sala. A luz da lâmpada iluminava suavemente o ambiente, e o cheiro a café fresco misturava-se com o som distante dos trovões que rugiam lá fora. Era como se o mundo se fechasse em redor deles, obrigando-os a enfrentar o que já não podiam esconder. Marta, disse ele com voz baixa, podes ir embora quando quiseres. Ninguém te obriga a ficar aqui comigo. Ela olhou nos olhos, e sem pensar, respondeu, e se eu quiser ficar? O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade, tão denso que quase podia ser cortado com uma faca. Ernesto levantou-se lentamente, apoiado na bengala, e aproximou-se dela. Com a mão livre, pegou na toalha e começou a secar-lhe o cabelo com movimentos delicados, quase reverentes. Marta fechou os olhos, sentindo a calorosa carícia dos seus dedos contra a pele molhada. Quando terminou, não se afastou. As mãos ficaram nos ombros dela, e Marta levantou o olhar. Estavam tão próximos que o trovão que explodiu lá fora pareceu uma resposta ao que se passava entre eles. Sem dizer mais nada, ele inclinou-se suavemente, e desta vez os seus lábios tocaram os dela sem hesitação. Foi um beijo lento, profundo, cheio daquela mistura única de desejo e ternura que só ele sabia dar. Sentiu as mãos dele tremendo ligeiramente nas suas costas, enquanto as dela se agarravam à camisa dele como se temessem que ele desaparecesse. A tempestade batia nas janelas, mas para Marta o mundo reduziu-se àquele instante. Aquele homem de 80 anos que a fazia sentir-se mais viva do que jamais imaginara. Separaram-se com dificuldade, respirando ofegantes. Ernesto acariciou-lhe a face com a palma da mão aberta. Os olhos brilhavam como se tivesse 20 anos a menos. Sentes isto, Marta? Sussurrou. Sim, respondeu ela com a voz trêmula, e não quero deixar de sentir. Foi o verdadeiro começo. Linha tinha se apagado para sempre, e já não havia dúvidas de que o que existia entre eles tinha deixado de ser cuidado para se tornar paixão. Lá fora, a tempestade cessaria ao amanhecer, mas aquela tempestade que tinham desencadeado dentro de si acabava de começar. Os dias seguintes foram um misto de euforia e culpa para Marta. Cada tarde na casa de Ernesto tornava-se um refúgio onde podia ser ela mesma, sentindo-se ouvida, desejada, viva. Mas ao regressar à sua própria casa, o silêncio com o marido tornava-se insuportável, quase uma acusação silenciosa. Certa tarde, depois de passar mais tempo do que o habitual na casa de Ernesto, Marta chegou à casa com o cabelo ligeiramente desalinhado e as bochechas rosadas. O marido olhou-a de soslaio, franzindo as sobrancelhas. E tu, o que te aconteceu? Perguntou com um sorriso irônico. Nada, estava calor e vinha correr, respondeu ela, tentando soar convincente. Mas a suspeita pairava no ar, como uma sombra que não se podia afastar. Naquela noite, enquanto o marido roncava no quarto, Marta não conseguia pregar olho. Sentiu medo real pela primeira vez, medo de perder tudo, medo de que a sua vida desmoronasse se a verdade fosse descoberta. No dia seguinte, contou a Ernesto que se passará. Ele ouviu-a em silêncio, com uma expressão séria. Depois suspirou. Marta, mais cedo ou mais tarde, alguém vai notar que o teu olhar brilha diferente. Não podemos evitar, então, o que fazemos? Perguntou ela, com a garganta apertada. Continuar a viver, mas com cuidado e coragem, respondeu ele, apertando-lhe a mão com força. Essa mistura de fragilidade e decisão naquele gesto fez Marta estremecer. Ernesto não era um velho resignado, mas um homem disposto a arriscar tudo por um último amor. Naquela tarde, pediu-lhe que o acompanhasse ao jardim. Fazia semanas que não saía dali para além da sala. O sol da tarde iluminava as flores, e as trepadeiras pareciam mais verdes do que nunca. Caminharam devagar, ela segurando-lhe o braço, e no meio daquele aroma à terra molhada, ele disse algo que mudou tudo. Não quero esconder o que sinto por ti, Marta. Mas se for preciso, farei. Porque prefiro um amor secreto a uma vida vazia. Ela ficou sem palavras. O canto dos pássaros encheu o silêncio, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Nunca ninguém lhe dissera algo tão direto, tão honesto. Quando se despediram, não houve beijo, só um abraço longo e intenso.
daqueles que deixam o corpo impregnado do outro. Foi mais do que suficiente para lhe recordar que o que tinham crescia. Apesar dos riscos. Um segredo pode assustar. Mas também pode ser a chama que mantém vivo aquilo que parecia apagado. E Marta já não queria que se apagasse. Numa tarde soalheira, Marta chegou à velha casa de Ernesto com uma sacola de frutas na mão e o coração acelerado. O portão de ferro estava aberto, e a casa parecia estranhamente silenciosa. Entrou com a confiança que a rotina lhe dava, mas mal passou o umbral ouviu vozes na sala. Não era só a de Ernesto. Parou. Hesitante. Do corredor reconheceu a risada de Rosa, a vizinha que a tinha recomendado para o trabalho e que, sem saber, se tornará uma ameaça silenciosa. Marta chamou Ernesto ao vê-la na porta. Entra, não fiques parada aí. Com passos incertos, avançou até a sala. Rosa estava sentada no sofá, uma chávena de café na mão, sorrindo com uma mistura de curiosidade e algo que Marta não conseguiu definir. Que coincidência, disse Rosa, como se lançasse uma isca. Ia ver como está o Ernesto e encontrei-o tão animado. Marta engoliu em seco e respondeu com o melhor sorriso que conseguiu fingir. Sim, ultimamente está muito melhor, não é, Ernesto? Tranquilo como sempre, acrescentou ele, olhando para Marta com gratidão. Graças a Marta. Ela tem uma maneira especial de encher esta casa de vida. Sentiu as bochechas arderem. Rosa fitou-a com atenção, como se procurasse alguma coisa no seu rosto, e o ambiente tornou-se pesado. Marta temia que um gesto atraísse. Começou a tirar as frutas da sacola, tentando disfarçar o nervosismo. Ernesto aproveitou para mudar de assunto e falou de um livro que estava a ler. Rosa ouviu, mas Marta podia sentir os seus olhos fixos nela. Depois de alguns minutos, levantou-se. Não vos roubo mais tempo. Só queria passar para cumprimentar. Quando saiu, Marta fechou a porta com um suspiro de alívio. Ernesto sorriu-lhe de lado. Não te preocupes, Marta. Rosa pode suspeitar o que quiser, mas não tem provas. E se começar a falar? Perguntou ela, a voz trêmula. Que fale. As pessoas falam sempre, mas o que temos tu e eu, isso não é para todos entenderem. Aproximou-se dela e, sem pensar, abraçou com força. O peito dele contra o dela era um refúgio, e as mãos nas suas costas deram-lhe a calma que precisava. Lá fora, o murmúrio das vizinhas já tecia histórias. Mas ali dentro tudo tinha outro significado. Segredos podem vacilar com uma visita inesperada, mas enquanto o coração tiver certezas, ninguém poderá quebrá-los por completo. Medo pode ser um freio ou um acelerador. No caso deles, cada suspeita empurrava-os mais para o abismo do desejo.